Olá, eu sou Ivan Lima e hoje vou contar para você quem foi Maria Bonita. Confesso que esse é um desafio. Apesar de ser uma figura marcante na história do cangaço e também na história das mulheres, existem poucos estudos sobre sua biografia. Por ser considerada a primeira mulher a fazer parte dos bandos de cangaceiros durante o século XX e por ter sido a companheira de Lampião, Maria Bonita ficou marcada na memória e na fantasia das pessoas como a rainha do cangaço. Muitos mitos e lendas surgiram sobre ela, principalmente após a sua morte. Nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre essas histórias e personagens inspiradas na existência de Maria. Vamos também conhecer parte da sua vida antes e depois de entrar para o cangaço. Por que a mulher ia para o cangaço? Era comum ter mulheres cangaceiras? Essas são algumas perguntas que costumam aparecer quando falamos de Maria Bonita. Bom, na verdade, a presença de mulheres no cangaço não era frequente. Inclusive, era desencorajada. A vida de cangaceira foi, de certo modo, sedutora. Significou um modo de romper com os laços familiares que determinavam qual era o seu papel e o seu lugar. A mulher que foi para o cangaço era uma sertaneja comum e vivia da vida nos sítios. Não era uma operária da cidade, nem era filha de grandes proprietários de terras, mas sim uma mulher do campo. De fato, existiram algumas exceções, como foi o caso de Durvalina Gomes de Sá, a Durvinha, a cangaceira e seu esposo Antônio Inácio da Silva, o Moreno, sobreviveram ao cangaço e viveram escondidos até os anos 2000, quando o casal ficou conhecido pela imprensa. Durvinha era filha de um coronel, um fazendeiro rico, quando resolveu fugir com seu primeiro esposo, o cangaceiro Virgínio. Mas, de modo geral, as cangaceiras não eram mulheres ricas, mas sim sertanejas comuns, que viviam do trabalho na terra, de cuidar da casa e da família. Sobre a forma como essas mulheres se tornavam cangaceiras, sabemos que muitas, como Durvinha e Maria Bonita, entraram para o cangaço por vontade própria. Mas em muitos casos, mulheres foram raptadas pelos cangaceiros e entraram para o bando porque não tiveram opção. É importante lembrar também que nem sempre foi comum ter mulher dentro do cangaço. Os cangaceiros tinham, sim, suas companheiras, mas não podiam levar namoradas ou esposas para acompanhar o bando. A presença da mulher no cangaço só se tornou comum nos últimos 10 anos da história desse tipo de banditismo, que teve seus primeiros registros já no século XVIII. Maria Bonita foi uma pioneira na entrada da mulher no cangaço, que se desenvolveu nas primeiras décadas da República Brasileira. É essa história que vamos contar para vocês. Com o apelido de Bonita, ficou conhecida na história a sertaneja Maria de Déa, como realmente era chamada por quem a conheceu, ou Maria Gomes de Oliveira, seu nome de batismo. Mas no bando de cangaceiros, em sinal de respeito, era chamada apenas de Maria do Capitão. O nome Bonita ela só recebeu depois da sua morte. Foi um apelido dado pelos jornais, livros e cordéis que espalharam a fama da rainha do cangaço. A Maria que conhecemos através dos contos populares, da literatura, do cinema e da televisão é uma personagem imaginada, criada a partir de traços da realidade, mas construída a partir de uma lenda. A mulher que realmente existiu é bem diferente. Ela, de fato,
foi muito corajosa e rompeu com tradições da sua época. Mas não foi uma guerrilheira. Não andava com grandes armas e não participava dos combates. Não foi dessa forma que as mulheres fizeram parte do cangaço. É a vida de Maria de Idéia que vamos contar. No entanto, é possível que em alguns momentos a lenda Maria Bonita se confunda também com a mulher real. A verdade é que narrar os fatos sobre a vida de uma pessoa exatamente como aconteceram é tarefa difícil demais. E ouso dizer, quase impossível. Mas a gente tenta, não é mesmo? E para nos ajudar a contar essa história, Robério Santos foi ao povoado Malhada da Caiçara, em Paulo Afonso, na Bahia, onde a rainha do cangaço nasceu e viveu. É com muita honra que estamos hoje aqui no povoado Malhada da Caiçara. Mais precisamente, nós estamos aqui na casa de Maria Bonita. Tá aqui a casa que, na verdade, é uma réplica, mas não deixa de ser fantástico o fato de manter a memória de Maria Bonita, a rainha do cangaço. Casinha simples de taipa, normal, casinha de taipa. Aos moldes mesmo, existem algumas fotografias da antiga casa que ficava aqui e refizeram em cima, baseado mesmo na casa. Esse é o local onde Maria de Idéia nasceu no dia 17 de janeiro de 1910, como está escrito em sua certidão de batismo. Ela foi filha de Maria Joaquina, Dona Déa, e de José Gomes, ou Zé Felipe, como era conhecido. Era uma família de agricultores sertanejos típicos da época. O sustento vinha da plantação de milho, feijão e mandioca e da criação de alguns animais. Maria de Idéia se casou muito nova, com apenas 15 anos de idade. O casório foi arrumado pelo pai, que fazia muito gosto da união da filha com o sobrinho, José Miguel da Silva, que tinha a profissão de sapateiro. Ele era conhecido como Zé de Neném. Na época e na região, era comum acrescentar ao nome do primeiro filho de um casal o nome do pai ou da mãe. Por isso, Zé de Neném e Maria de Idéia. Os dois tiveram um casamento complicado e com muitas brigas. Por isso, ela costumava voltar para a casa dos pais. Praticamente, eles já não viviam mais juntos, antes mesmo de Maria conhecer Lampião. A tentativa de assaltar Mossoró, no Rio Grande do Norte, no dia 13 de junho de 1927, foi um divisor na trajetória do cangaço de Lampião. Com um acordo entre Pernambuco e outros estados para combater o cangaço, o bando de Lampião ficou enfraquecido e precisou ir para Bahia recuperar as forças do grupo. Para contar um pouco dessa história, Robério Santos foi a Mossoró, no Rio Grande do Norte. O ataque de Lampião a Mossoró, o ataque frustrado de Lampião a Mossoró, não tem lugar melhor para se debater do que aqui essa linha de ferro. Lembremos que Mossoró, em 1927, já era uma cidade grande, já era uma cidade, para ser mais exato, a segunda maior cidade, no caso do Rio Grande do Norte. Do interior a maior, tirando Natal, claro, que é a capital Natal. E Lampião mesmo, acaguetaram mesmo ele e deixaram claro que aqui a cidade tinha muito dinheiro, justamente por causa do algodão. O algodão que era escoado aqui por essa linha de ferro, e Lampião veio até aqui a cidade de Mossoró. Não é possível satisfazer-lhe a remessa dos 400 contos de réis que pede, pois não tenho, e mesmo no comércio, é impossível de arranjar tal quantia. Ignora-se onde está refugiado o gerente do banco, senhor Jaime Guedes. Estamos dispostos a recebê-los na altura em que eles desejarem. Nossa situação oferece absoluta confiança e inteira segurança. Essa foi a carta escrita pelo prefeito de Mossoró, o coronel Rodolfo Fernandes, em resposta a Lampião, que fez o coronel Antônio Gurgel de refém. O seu conteúdo já era conhecido e foi divulgado pela imprensa da época, mas o documento ficou escondido durante anos.
até ser encontrado e doado ao Palácio da Resistência em Mossoró por Robério Santos. A carta é uma das provas de que a cidade não cedeu às ameaças de Lampião. O banco e a prefeitura montaram trincheiras com homens armados para resistir ao ataque. No confronto, 2 cangaceiros foram mortos. O restante do bando fugiu para o Vale do Jaguaribe, mas foi novamente reprimido pela Volante do Ceará. Em Mossoró, Robério visitou os lugares onde foram organizadas as trincheiras armadas. Vejam só. Trincheira na residência do prefeito, que é lá. Trincheira de Tertuliano Fernandes, trincheira de Alfredo, trincheira do Telégrafo Nacional. Existem algumas fotos, inclusive, deles entrincheirados na casa do prefeito. Existem algumas fotos deles numas trincheiras. Já que aqui é uma cidade algodoeira, né, tinha muito algodão, a cidade eles acabaram fazendo piquetes aqui com algodão, com os fardos de algodão pesadíssimos. E acabaram tirando uma fotografia clássica, essa eu vou mostrar a vocês aqui na tela, onde eles armados aqui, mostrando pose heróica, mesmo, inclusive, a trincheira, se não me engano, é aqui em frente à casa do prefeito. Depois do fracasso na tentativa de assaltar Mossoró, Lampião precisou recompor seu bando, pois além das mortes, houve muitas desistências. Foi necessário também formar uma nova rede de proteção por meio dos coiteiros. Como sabem, os coiteiros eram aqueles que davam asilo e proteção aos cangaceiros. Geralmente eram fazendeiros, gente com posses e também com autoridade política, como, digamos, um coronel. Para fortalecer o bando e sua rede de proteção, Lampião foi para a Bahia, onde esperava ter mais segurança com o auxílio do coronel Petronilo de Alcântara. No ano de 1929, quando foi à Malhada da Caiçara, ele recebeu abrigo na casa dos pais de Maria Bonita. Foi nessa época que os dois se conheceram. Pesquisadores e biógrafos afirmam que Lampião estava de passagem pela segunda vez na casa dos pais de Maria, quando ele viu aquela mocinha morena, bonita, logo perguntou se ela sabia bordar. A resposta foi positiva. Então ele deixou 15 lenços para serem bordados com suas iniciais e disse que voltaria. Quando ele voltou, aí o namoro começou e durou mais ou menos 1 ano. Mas eles só conseguiam se encontrar de vez em quando. As irmãs de Maria contaram que ela já simpatizava com a figura de Lampião, antes mesmo de conhecer. A união dos dois tinha o incentivo e a bênção de Dona Déa, que não gostava de Zé de Neném, o marido de Maria. Mas o pai não aprovava a relação, porque tinha medo da repressão policial. Depois que a polícia soube do namoro dos dois, ameaçaram tocar fogo e queimar os familiares de Maria dentro de casa. O pai resolveu ir embora para Alagoas, mas Maria decidiu não acompanhar os pais e seguir o seu amado. Os dois viveram juntos até a morte e tiveram uma filha chamada Expedita, que nasceu em 1932 e foi criada por João Ferreira, o único irmão de Lampião que não se tornou cangaceiro. A entrada de Maria no bando foi acompanhada pela de Mariquinha, que foi sua cunhada. Ela também decidiu fugir com um namorado, o cangaceiro Labareda. A verdade é que o próprio Lampião era contra a entrada de mulheres no cangaço. Conforme a tradição dos cangaceiros, eles poderiam sim ter namoradas, esposas, mas as mulheres não podiam acompanhar os bandoleiros, até o dia em que Maria convenceu Lampião a mudar as regras e se juntou ao bando. A vida da mulher do cangaço, primeiramente, respeito ao marido, para sair bem. A segunda, como eu vivia, era dirigir tudo, chamar atenção, seguir como a dona de casa.
Eu não cozinhava, eles cozinhavam. Na hora da comida eu ia dividir. Se precisava uma camisa, eu endireitava. Se tudo. Uma vida como uma mulher ou qualquer dona de casa vive em sua casa, tratando do seu trabalho. É a mesma vida da mulher do cangaço. Lá eu tinha uma boa vida, meu filho. Lá eu vivia, era cheia de ouro, bem vestida, cheia de anel, aqueles lenços cheios de anel, então. Aqui, os caras arrumavam dinheiro por lá, traziam para nós. Nunca dormi numa cama lá, era no chão. Lampião rompeu com a tradição e com a sua própria palavra de que não colocaria a mulher no cangaço. Depois de Maria, o registro é de que mais de 60 mulheres fizeram parte dos bandos. O tempo das cangaceiras durou mais ou menos 10 anos e muitos casais ficaram famosos. Adília e Canário, Sheila e Zé Sereno, Lídia e Zé Baiano, Dadá e Corisco, Maria Bonita e Lampião. Ao contrário do que imaginamos hoje em dia, as cangaceiras não lutavam ao lado dos seus companheiros. Quando aconteciam os combates com as forças policiais, 2 ou 3 homens ficavam para proteger as mulheres. Elas sabiam atirar e portavam pequenas armas, mas apenas para proteção pessoal e até mesmo para ajudar em sua localização, caso se perdessem do bando. A cangaceira não era uma guerreira, como uma amazona. Seu papel era apenas de esposa ou namorada. Mulheres e cangaceiros fizeram longa união. Portanto, Maria Bonita, na vida do Lampião, na história do cangaço, não constitui exceção. Corisco teve Dadá, mulher de amor vibrante. Jararaca teve esposa. Dois de Ouro teve amante. Cruz Vermelha, companheira. Roque e assim por diante. Sendo por Maria Bonita prontamente apelidada, por Rainha do Cangaço, também cognominada, era por todos querida e com temor respeitada. A presença de Maria Bonita no bando de Lampião mudou também a imagem dos cangaceiros. Não só na forma como se apresentavam e se vestiam, mas também em relação aos hábitos de higiene. Os cangaceiros passaram a se perfumar mais. Maria e outras cangaceiras faziam artesanato, como as bolsas de couro usadas pelos bandoleiros. As mulheres andavam sempre bem vestidas e arrumadas, ostentando joias e enfeites, que eram presentes dos seus companheiros. Foi uma verdadeira mudança na imagem do cangaço, principalmente com a circulação de fotografias na imprensa. Apesar de não serem guerrilheiras, elas levavam um tipo de vida que não era, digamos, comum para as mulheres na época, mesmo para as mais pobres. Vamos recordar algumas características culturais dessa época, das décadas de 1920 e 1930. Tanto no campo quanto nas cidades, existiam regras, formais e informais, que colocavam a mulher em um lugar social de subordinação ao homem, não só no ambiente familiar e na vida sexual, mas também no mundo do trabalho. De modo geral, a vida pública era reservada ao homem. Para a mulher, destinava-se o ambiente doméstico. Mesmo a mulher pobre que trabalhava fora de sua casa também estava limitada a atividades e papéis sociais, mas ligados ao ambiente doméstico. É necessário entender essa realidade para a gente conseguir imaginar como era a vida da mulher sertaneja. Bom, não existiam muitas opções. O desejado na época era que a mulher se casasse, cuidasse da casa, do marido e dos filhos. Para aquelas mulheres que foram por vontade própria,
O cangaço representava a maior liberdade. Era uma forma de fugir dos casamentos arranjados e escolher o seu companheiro. Apesar das dificuldades da vida nômade fora da lei, o cangaço era uma alternativa ao destino como dona de casa. Por exemplo, a cangaceira cozinhava se quisesse, mas não era sua responsabilidade. Nesse sentido, existia uma divisão de tarefas entre homens e mulheres. Entretanto, a relação dos casais também foi marcada por muita violência. A mulher era tratada quase como uma propriedade. Se o cangaceiro fosse traído, ele poderia matar a esposa como vingança. E foi o que aconteceu com Lídia e Cristina. Se fossem viúvas e não aceitassem outro homem, também poderiam ser assassinadas, como no caso da cangaceira Rosinha. A forma como os homens escolhiam sua companheira também podia ser extremamente brutal. Algumas mulheres entraram para o cangaço porque foram raptadas e estupradas, como foi o caso de Dadá, a esposa de Corisco. Mas esse é um assunto para outro vídeo. Não se avestem, não. Agora vamos voltar para a história de Maria Bonita. Dentro do bando, Maria se comportava como chefe, a esposa do capitão, rei do cangaço. Dizem que ela influenciava as decisões de Lampião, o que era motivo das brigas entre o capitão e Corisco. Ela trabalhava menos e até fazia piada com o trabalho das outras mulheres. Essa é uma personalidade bem diferente da imagem que nós temos hoje em dia, não é? De uma mulher séria e brava, de uma cangaceira impiedosa. Na verdade, Maria Bonita era uma moça alegre, gargalhava alto e gostava de fazer graça com o Lampião e com as cangaceiras. Não foi uma combatente ou guerrilheira, mas sim foi uma mulher muito corajosa e realmente mudou a história do cangaço. Em seus últimos anos de vida, Lampião não era mais o rei das caatingas, o homem implacável dos seus tempos áureos. Ele tinha criado hábitos diferentes do cotidiano de um cangaceiro no sertão. Desde 1936, levava uma vida sedentária e passava mais tempo do que o normal em seus esconderijos. Lampião também esteve doente em alguns momentos, quando ficou escondido na Grota do Angico, antes do confronto que o levou à morte. Na época, o cangaço já não era tão forte e frequente como o produto dos problemas sociais. Quando Lampião e Maria morreram, o movimento se limitava a alguns persistentes que não conseguiam mais abandonar esse estilo de vida. Desde a mudança política de 1930, o combate ao cangaço tinha se tornado mais rígido e contava com a cooperação entre os estados. O cangaço, como um poder paralelo, não tinha como resistir ao controle e repressão que acompanharam o processo de urbanização. O desenvolvimento das estradas e o avanço de tecnologias, como o telégrafo e o rádio, foram mudanças que facilitaram as comunicações e a perseguição da polícia. É nesse contexto que aconteceu a emboscada liderada pelo tenente João Bezerra. No dia 28 de julho de 1938, o bando estava reunido na Grota de Angico, em Poço Redondo, no Sergipe, quando a volante chegou. Lampião, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros morreram durante o tiroteio. Suas cabeças foram cortadas e expostas como troféus da vitória contra o rei do cangaço. As cabeças de 9 cangaceiros chegaram até Maceió. Outras 2 ficaram em uma cidade vizinha porque estavam mais deterioradas. Dentre as que chegaram na capital alagoana estavam as cabeças de Maria Bonita e de Lampião, que foram amplamente fotografadas. Para contar um pouco dessa história, Robério Santos visitou a capital alagoana e foi até o Palácio do Governo, onde o cortejo fez sua primeira parada na cidade. No dia 31
de julho de 1938, o cortejo fúnebre das cabeças, com as 11 cabeças, estava em cima de um caminhão. Ele sai às 5 da manhã, mais ou menos, lá de Santana do Ipanema, para vir para cá, para Maceió, capital, né? E o que é que acontece? Durante o percurso, foi se juntando em torno de 50 carros. Imagina para aquela época. Hoje não, a gente aqui para chegar aqui foi um trabalho da peste, na hora de pico. Naquela época, 50 carros. E ao entrar aqui na cidade, juntou em torno de 10 mil pessoas acompanhando todo o cortejo para ver principalmente a cabeça de Lampião. Porque, por mais interessante que seja, todas as cabeças, curiosos e tal, o pessoal nos jornais, é tanto que os jornais acabavam colocando só a cabeça de Lampião. Pegaram a cabeça de Lampião e levantaram. Onde o Robério se encontra, a população de Maceió se reuniu para ver a cabeça de Lampião. O governador e sua comitiva ficaram na janela do palácio assistindo ao festejo macabro, realizado como ato solene. As autoridades e a população comemoraram a morte dos cangaceiros e a exibição dos policiais seguiu pela cidade. O cangaço dos anos de 1920 e 1930 ainda desperta sentimentos diversos, principalmente na memória dos sertanejos que sofreram com mais um tipo de violência em meio a tantas outras. Mas é fato que esse foi um capítulo importante da nossa história, principalmente porque nos mostra como os problemas sociais são mais complexos do que imaginamos. Além disso, produziu histórias e símbolos que fazem parte da cultura nordestina e que é conhecida em todo o país. Maria Bonita é um desses símbolos e sua imagem foi registrada e reproduzida até os dias de hoje. O nome Maria Bonita é encontrado em hotéis, ruas, grupos musicais e até em escolas. Já sabemos que esse não era seu apelido durante a época em que viveu. A palavra bonita foi usada em um telegrama, informando a morte de Maria de Déa e dos outros cangaceiros. Em contato com essa mensagem, o jornalista Melquíades da Rocha usou o apelido para noticiar o fato. Desde então, o nome passou a ser usado em jornais, livros e cordéis. Um fato interessante é que a palavra bonita foi muito utilizada na região para apelidar mulheres que se chamavam Maria, muito antes de se referir a cangaceira. O nome até foi um título de um romance de 1914 do escritor Afrânio Peixoto, que se passa no sertão baiano e retrata a beleza como um fardo para sua protagonista. É claro que não dá para saber com certeza o motivo do apelido ter se tornado uma marca da rainha do cangaço. Talvez pelo tom romântico e poético que ele manifesta. O que sabemos é que o nome ficou para a história. Parte da lenda produzida em torno de Maria Bonita tem como origem os registros documentais de Benjamin Abraão, que acompanhou o bando em 1936. Suas fotografias foram amplamente divulgadas pela imprensa, mas o filme sobre o cotidiano do bando foi proibido pelo Departamento de Imprensa e Propaganda do governo Getúlio Vargas. O documentário só foi encontrado em 1955. Nas cenas do filme, Maria aparece fazendo poses e representando o cotidiano dos cangaceiros. Essas imagens e a carência de dados biográficos ajudaram a construir a ideia de uma guerrilheira destemida, que foi reproduzida principalmente no cinema, na televisão e, hoje em dia, na internet. Depois de tudo que contamos até agora, já sabemos que, apesar da lenda render bons enredos de filmes, as coisas não aconteceram exatamente dessa forma. O fato é que Maria Bonita, ou Maria de Déa, foi realmente uma mulher corajosa e uma pioneira no cangaço. É inegável que Maria é de grande importância para a história das mulheres brasileiras.
Espero que tenham gostado desse vídeo e que acompanhem outras histórias como essa. Um grande abraço.